Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Caprio. Ele vai falar a respeito do paradigma fenomenológico existencial e o mundo da vida. Professor Fábio, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Liege, Bélgica, mestre em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele também é professor do programa de pós-graduação em filosofia da PUC e professor visitante da Universidade Pontifícia Bolivariana da Colômbia. Vou passar a palavra para o Conrado, a fim dele dar as boas-vindas para o nosso convidado e já começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite, professor Fábio. Enorme prazer te ter aqui conosco. Uma honra, um professor e um amigo que eu admiro demais. E realmente é sensacional a gente poder ter uns momentos aí que tu dedicas para nós aqui, para essa conversa. E eu me lembro, assim, né, para dar um pouquinho do meu tema de pesquisa, que é a hermenêutica filosófica e o Gadamer. E o Gadamer tem uma passagem que ele diz que uma das coisas importantes que que nós aprendemos com a dialética de Platão, é que a pergunta é mais importante que a resposta, né? Na verdade, a responsabilidade da pergunta é muito grande. Então, eu não quero abrir porque eu não quero assumir essa responsabilidade. E, na verdade, porque ela abre o tema. Mas eu já queria introduzir assim questionamentos, Fábio, que, por exemplo, a questão da fenomenologia, tá? Qual é a importância da fenomenologia na filosofia nessa mudança do paradigma fenomenológico existencial? Isso é uma mudança enorme na forma de investigação filosófica, e eu gostaria de ouvir de ti isso. E também o que fundamentalmente e a importância também na filosofia, o mundo da vida. São essas, assim, as questões que nós tínhamos conversado aí previamente, né? E fica então em aberto, assim, sem a responsabilidade da pergunta, né? Claro. Bom, primeiro queria agradecer muito pelo convite. Eu fico realmente muito honrado com o convite. Tenho acompanhado alguns dos vídeos que vocês estão produzindo, né, especialmente com o comando do Leandro, né? Então, Leandro, muito obrigado pelo convite, honrado. Fico realmente muito feliz, contente com o convite, com o contato que vocês fizeram, né, e com interesse em poder trazer questões para o diálogo, né, entre direito e filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma questão que, vamos dizer assim, vai na direção da filosofia, mas que, eventualmente, a gente pode pensar também mais tarde sobre isso, tem efeitos sobre o modelo teórico que nós empregamos no direito, que não é hoje o tema, né? A ideia seria poder falar um pouquinho sobre isso que eu intitulei, o paradigma fenomenológico existencial, e especialmente essa temática construída, né, que é a do mundo da vida, né? Quais são os efeitos disso ainda hoje, né? Que efeitos nós podemos tirar disso? Portanto, não considerando essa temática como algo ultrapassado, e sim, na verdade, como um pensamento vivo que ainda coloca questões hoje e permite, de alguma forma, estabelecer uma espécie de diagnóstico do tempo, né, que nós vivemos, ou ao menos ajudar em estabelecer esse diagnóstico do tempo que nós vivemos. Então, eu gostei muito da tua introdução, Conrado, porque é por aí que eu também costumo me guiar, né? Gadamer é sempre uma referência, especialmente Platão, e poder colocar as perguntas é algo realmente especial e fundamental na filosofia, sem que a gente não consegue estabelecer propriamente um pensamento coerente, né? E uma construção filosófica adequada. Então, a minha ideia era para poder responder um pouco as duas questões que tu estás colocando, seria
iniciar a nossa conversa fazendo uma breve introdução, para explicar um pouco o que eu chamo, afinal de contas, de paradigma fenomenológico existencial. A gente poderia dar um outro nome, poderia chamar de outra forma, poderia entender que não existe esse paradigma, né? Nós poderíamos pensar que os diversos autores têm tamanha divergência entre eles que seria difícil encontrar uma unidade. Então, acho que é importante explicar que, quando eu uso essa expressão aqui, o paradigma fenomenológico existencial, me refiro muito mais a um modelo, a uma tendência, vamos dizer assim, a um estilo de filosofar, né, que em grande parte já existia, mas no século XIX ganha um verdadeiro impulso com o pensamento de um filósofo dinamarquês, né, Søren Kierkegaard, né? Então, na primeira, digamos assim, metade do século XIX, então é um filósofo que nasce em 1813 e falece muito jovem, né, em 1855. Então, é um filósofo que, de alguma forma, está mergulhado, né, nesse pensamento romântico que aflora naquele momento, especialmente o romantismo alemão, né, e, de alguma maneira, dialoga e tenta responder a desafios que, filosoficamente, aparecem para ele, especialmente no campo da ciência, no campo da teologia, no campo da psicologia, assim chamada, então, de psicologia, né? A gente pode discutir o que era, de fato, quais eram, de fato, as questões que se colocavam quando se falava em psicologia, mas, de toda maneira, que inicia um movimento que se costuma chamar de filosofia existencial. Então, isso ajuda a entender ou ajuda a colocar, pelo menos, um primeiro contorno, né, nisso que eu venho chamando de paradigma fenomenológico existencial, como um estilo de filosofar que depois eu vou tentar explicar através de alguns posicionamentos comuns a esses filósofos, não obstante as múltiplas diferenças entre eles. Mais tarde, né, um outro autor, um outro filósofo, né, importantíssimo, que nasce no século XIX e falece no século XX, né, ele nasce em 1859, que é o Edmund Husserl, né, ele, participando de uma espécie de movimento da lógica do século XIX, mas também da formação da psicologia aí como ciência, né, ele que foi aluno de Brentano, ele mais tarde, portanto, já mais para o final do século XIX, começa a pensar aquilo que seria depois denominado por ele de fenomenologia, né? Então, que é, na realidade, a busca por uma fundamentação rigorosa da ciência, né? Ah, e a fenomenologia, nas suas várias camadas, nos seus vários períodos, né? No período em que ele passa por Göttingen, né? De 1901 a 1916, por exemplo, depois vai a Freiburg, né? Então, e ali se aposenta, né? Que, aliás, se aposenta já quando Heidegger o conhecia, e é Heidegger quem assume a cátedra, né, em 29. Né? Então, tem toda essa passagem, né, que ocorre aí nos anos 20, né, e que nós temos essa outra figura, então, que é Heidegger, né, também, que nasce já depois, em 1889, e falece mais recentemente, em 1976, que também acaba trazendo para esse movimento, vamos dizer assim, uma outra configuração, na medida em que ele, indo mais longe que os anteriores, na minha forma de entender, coloca em questão problema, ou recoloca em questão o problema ontológico, não mais preso à ontoteologia, né, mas agora sob uma perspectiva inovadora, né? Coloca o problema do ser com uma vitalidade, né, impressionante, né? Inegavelmente um grande pensador do século XX, e a partir daí, então, vamos dizer, esse caldo dos anos 20, vamos dizer assim, na Alemanha, entre vários autores, entre eles Cassirer, né, Wittgenstein, próprio Heidegger, ele formula algo ali que realmente revoluciona a própria fenomenologia. Então, aí a gente pode dizer um pouco daquilo que tu havias mencionado, Conrado, de uma mudança dentro do próprio movimento fenomenológico que ocorre com Heidegger, né? Especialmente ao final dos anos 20, com a publicação de Ser e Tempo em 27, evidentemente, e a partir daí com uma nova compreensão, um novo entendimento
do que viria a ser a fenomenologia. Então, há, na verdade, com esse contorno que eu pretendo agora rapidamente fazer aqui, de forma bastante introdutória, evidentemente, né? Algo que acontece aqui é um encontro, vamos dizer assim, de movimentos, de formas de pensar, de estilos de filosofar, e que produz algo que a gente pode chamar de fenomenologia existencial, que vai ter uma influência na Alemanha, vai ter uma influência na França, enfim, em outros locais, né? E que vai ter, enfim, inúmeros outros pensadores que nós poderíamos citar, como Merleau-Ponty, Sartre, Michel Henry, enfim, tantos outros, no limite Levinas, porque Levinas já estaria num campo de, não necessariamente negação da fenomenologia, mas de uma metafenomenologia, porque ele vai além da própria fenomenologia no seu questionamento ético, sobre o rosto, sobre, enfim, sobre questões filosóficas que aparentemente a fenomenologia não era capaz de colocar, e também propõe aí uma grande outra, vamos dizer assim, revolução dentro do próprio movimento fenomenológico. Mas, enfim, dentro desse arcabouço, vamos dizer assim, teórico, que fala muito mais de uma espécie de cultura de pensamento, muito mais de um estilo de filosofar, inicialmente influenciado pelo romantismo, mas que passa por diversas etapas na Alemanha, ela mesma, ao lado disso, nós não podemos esquecer, a força que tiveram autores como Schleiermacher, que é conhecido de Kierkegaard, que ele mesmo cita, no conceito de angústia, por exemplo, em outros textos, e depois Dilthey, com todo o questionamento que ele faz acerca daquilo que seria um possível núcleo de investigação do ser humano, porque o que está em jogo aqui, entre outras coisas, é o problema da linguagem, o modo como eles colocam o problema da linguagem, mas também o problema da ciência. E é a partir daí, então, que eu queria começar a falar sobre o que se intitulou Mundo da Vida, porque esse conceito fundamental ele é apresentado por Husserl, depois ele enfim, ele é tomado por Heidegger, num outro sentido, mas é talvez o grande conceito, a grande expressão, a grande problemática que talvez nos leve a um entendimento do que vem a ser a fenomenologia e do encontro mesmo da fenomenologia com a filosofia existencial. Então, o professor Urbano Tsilles, num dos livros dele sobre a crise das ciências europeias, e depois num outro livro também sobre Husserl, ele que escreveu sobre Husserl mais de uma vez, enfim, é um grande conhecedor do tema, ele lembra que já no período de Göttingen, que é esse período que vai de mais ou menos 1901, das investigações lógicas até 16, passando, portanto, já pelas ideias para uma fenomenologia, enfim, do Husserl, nesse período ele já usa um conceito de Erfahrungswelt, ou seja, o mundo da experiência, que, vamos dizer assim, seria já uma forma de colocar um problema que é algo não tomado pela ciência, ou que a ciência simplesmente, do modo como nós a entendemos, não coloca esse problema. Quer dizer, ele começa ali a suspeitar que há algo que acontece do ponto de vista, vamos dizer assim, do mundo experiencial, do mundo cotidiano, do dia a dia, que a ciência ela mesma não coloca em questão. É evidente que ele coloca entre parênteses lá pelo seu método da Hippocaia, vamos dizer, a atitude natural diante da relação com o mundo, porque o que ele está querendo criticar é justamente o realismo ingênuo, absolutamente ingênuo, e o idealismo também ingênuo, da modernidade, dos autores da modernidade. Então, ele faz um recuo em relação a isso, com todo o processo metodológico, fenomenológico, ao mesmo tempo uma crítica a Kant do ponto de vista da intuição, de como nós intuímos uma essência, de como nós chegamos à intuição de uma essência, porque esse é todo o processo com o qual a fenomenologia, vamos dizer assim, ganha corpo no pensamento dele, mas
a partir de um certo momento, ele percebe que há algo aqui que escapa à cientificidade, especialmente porque ele entra em contato com Dilthey, né? Ele entra em contato com a obra de Dilthey, que é outro grande autor que também está preocupado com isso, com uma espécie de tentativa no século XIX de naturalização do ser humano, né? Uma naturalização excessiva do ser humano, como se as metodologias das ciências naturais devessem ser estritamente aplicadas e exclusivamente aplicadas também ao ser humano, ou seja, não haveria outra metodologia possível senão aquela que nós podemos construir a partir das ciências naturais. Isso se deve aos modelos científicos que foram sendo construídos com a modernidade, evidentemente, mas especialmente com o impulso que isso tem a partir do iluminismo, do positivismo, que ganham no século XIX, especialmente impulso com a biologia, né? Então essa espécie de impulso das ciências naturais para a explicação do ser humano, inclusive pela via da biologia, começa vamos dizer assim, a criar um questionamento, leva a um questionamento por parte desses pensadores. Então, isso vai, vamos dizer, formando um caldo cultural, a busca por uma cientificidade que traga novamente a questão do ser humano, que não perca algo do ser humano que vem se perdendo por ali. Tá? Então, esse ponto ele é absolutamente central. Ele, de alguma forma, marca também em Russell a preocupação com esse problema, já, portanto, muito cedo, né? E aí, em um dos livros do professor Stein, né, Ilusões da Transparência, ele vai comentar que existe aí um momento mais específico em que o Russell, pela primeira vez, fala de um retorno aí sim ao mundo da vida, né? E não fala mais, portanto, na redução fenomenológica, né? E sim ao retorno, né? ao Rückgang, né? Ao retorno ao mundo da vida, que é justamente quando ele apresenta uma conferência em 1924 para comemorar o bicentenário de Kant, né? E ali ele faz comparações com Kant, justamente com a ideia de uma visão de mundo, uma Weltanschauung kantiana, aquela proposição kantiana, uma eventual antropologia influenciada por essa concepção, e aquilo que ele propõe, portanto, de uma espécie de universo subjetivo, que de alguma maneira está sendo excluído, ou naquele contexto, pelas ciências naturais. Então, é com vistas a isso que ele acaba anotando, vamos dizer assim, ao canto da página, o termo Lebenswert, que anos mais tarde, portanto, já num diálogo com Heidegger, né? Heidegger já conhecia isso tudo, né? O Husserl utiliza antes de Heidegger, mas já num diálogo com Heidegger, depois de seu tempo, portanto, a Husserl passa a utilizar e empregar como núcleo, né, da crise das ciências europeias, né? Quer dizer, o que acontece, né, com as ciências quando há esse tipo de separação, né, entre essas divisões, né, entre o transcendental e o empírico, enfim, outras questões que ele acaba colocando mais tarde e propondo pela via da fenomenologia, né? Quer dizer, por uma via transcendental concreta, porque nós não podemos nunca esquecer disso na fenomenologia, de que ela diz respeito a um modelo de pensamento que não abre mão do concreto, né? A filosofia existencial tampouco, né? Nós não abrimos mão do concreto, né? A especulação, pela mera especulação, interessa muito pouco, que o ser humano não aparece nela, né? Não se apresenta nela. Não é por aí que se apresenta o ser humano. O ser humano rompe justamente a vivência, né? A Erlebnis, né? A Erfahrung, a experiência, rompe completamente essa ilusão, vamos dizer assim, que outros modelos de pensamento ainda hoje, né? Ainda hoje por aí tanto professam. Mas então talvez seja interessante dizer isso que de início, então, de forma introdutória, né, que por mais que Husserl e Heidegger tenham propostas diferentes, né, modelos diferentes de pensamento, e a maioria dos autores costumam ou ir para um lado ou para outro, né, ou se especializam em Husserl, que hoje, para vocês terem uma ideia, né, na Husserliana são 42 volumes, até onde eu sei, né, não sei, daqui a pouco já sai mais um. Ainda há, né, nos manuscritos dele, né,
que estão lá nos arquivos Russell, né, fotocopiados já em outros centros, né, então há muita gente trabalhando nisso, ainda há publicação de textos de Russell nos Russellianos. E Heidegger, bom, são já aí em torno de 100 volumes, eu mesmo já me perdi no número de volumes, porque agora são os cadernos negros estão saindo, enfim, outros textos, mas aí por volta de 100, um pouco mais de 100, a previsão de volumes de textos de Heidegger, né? Quer dizer, uma coisa incrível. Né? Então, em geral, quem se especializa em um ou outro autor costuma ou tratar, vamos dizer assim, outro modelo fenomenológico como ultrapassado ou simplesmente como algo que não responde a certas questões. Isso a gente pode ver eventualmente na psiquiatria, na fenomenologia, na psicopatologia fenomenológica, vamos dizer assim. Há certas opções que são feitas, enfim. Eu prefiro o diálogo sempre, prefiro abrir, e não desconsiderar simplesmente um projeto ou outro. E Russell é um autor especial, né? Há questões do pensamento dele, enfim, a meu juízo, né, vigorantes, sempre novas ondas de recuperação do pensamento russelliano até os nossos dias, né? Em várias áreas, né? Não só na filosofia. Mas, enfim, fazendo esse primeiro, portanto, contorno ainda muito amplo, né? Mas que já dá para ter uma ideia sobre quais são os autores e como esse encontro se faz a partir de Heidegger, né? Que traz com muita força o pensamento existencial, não mais como um Kierkegaardiano, que ele de alguma forma ele cita Kierkegaard em Ser e Tempo, em algumas notas de rodapé, mas sempre fazendo um elogio a Kierkegaard, especialmente por esse texto fantástico, o Conceito de Angústia, que a Kierkegaard publica no século XIX, né? E fazendo elogio, mas também fazendo críticas, né? Por ainda estar preso a uma concepção de temporalidade, enfim, por ainda não ter colocado a questão ontológica como ela precisa ser colocada, né? Por ter restado preso a um regime de concepção teológica, porque Heidegger ele pretende fazer isso com o chamado encurtamento hermenêutico, uma expressão do professor Stein, né? Quer dizer, não é necessariamente a negação, né, da ciência ou da teologia, mas é a abertura de um campo de reflexão filosófica onde nós vamos tentar fazer o esforço máximo de colocar as questões sem que haja intervenção, vamos dizer assim, externa dessas formas de pensamento que, na verdade, obstruem e levam ao esquecimento do problema do ser. Né? Porque a história da filosofia para Heidegger, é bom lembrar, é a história do esquecimento do problema do ser. Né? Então, é essa a preocupação heideggeriana, filosófica, né, genuína de Heidegger. A gente pode discutir se é correto ou não, se é melhor ou não, enfim, mas que, inegavelmente, nós não podemos desconhecer, né? Não podemos desconhecer, se formos falar de filosofia contemporânea. Claro, Quando o senhor fala aqui de fenomenologia existencial, e você até colocou, né, o objeto dessa fenomenologia existencial é o ser humano? Qual é o objeto específico, assim? Ou é uma ciência da ciência, é uma filosofia da ciência, sabe? Como eu te falei, eu não tenho muita proximidade, né? claro que Essa corrente de filosofia. Então, se pudesse esclarecer para mim, ver precisamente que ponto é abordado. Você falou que o ser humano se revela e é muito mais do que aquilo que se apresentava, né? Então, se pudesse me esclarecer um pouquinho. perfeito. Eu penso que talvez seja assim, para a nossa conversa, que é importante falar de como esses autores consideram a existência, né? O problema da existência propriamente enquanto questão humana, né? Enquanto questão do ser humano propriamente dita, né? Há uma há uma diferença, né, entre todos os entes e o ser humano, né? Na medida em que o ser humano compreende o ser, o próprio ser. Né? Então, a diferença de uma caneta, enfim, mesmo de animais para o ser humano, embora animais tenham algum tipo de percepção do seu entorno, Heidegger vai tratar isso enfim, numa palestra famosa dele de 29 e 30, né, que são os 3 conceitos fundamentais da metafísica, na questão da animalidade, né? Quer dizer, talvez possa ajudar a famosa frase dele de que
A pedra não tem mundo, o animal é pobre, imundo, o ser humano é constituidor, né? Ele, enfim, constitui o mundo. Então, é claro que Heidegger aqui é, sem sombra de dúvida, um nome importante para a gente poder falar desses contornos, né? E pela questão ontológica que se propõe aí. Então, sim, quando nós falamos aqui de um paradigma fenomenológico existencial, é de um paradigma no qual o problema da existência humana não é mais um problema secundário ou devedor de outras questões. Na verdade, ele é o caminho pelo qual nós podemos falar do problema da existência do ser. Então, uma inversão nesse sentido de que o ser humano não é vamos dizer assim, no modo como ele é, o seu modo de ser, né? Não é devedor de outras questões que lhe são anteriores. Né? Quer dizer, é um problema irredutível a partir do qual se coloca um caminho para um pensar filosófico e para a ontologia. Claro que as ambições de Heidegger levavam ele a pensar a questão da ontologia e do problema do ser, né? E aí vem um segundo momento, o pensamento de Heidegger, que a gente poderia discutir, mas quando eu falo fenomenológico existencial, é porque eu penso que as raízes disso, de alguma forma, já estão em Kierkegaard, no seu conceito de angústia, no seu conceito de liberdade, na sua percepção sobre a existência humana como questão central, e aí eu talvez possa, Leandro, trazer algumas recusas desses autores que podem ajudar a responder à tua questão. Né? Então, sim, é o problema existencial como um problema de fundo, um problema irredutível na filosofia, a nenhum outro, vamos dizer assim, e metodologicamente, se podemos dizer assim, em Heidegger, também em outros autores, depois em Sartre, bom, talvez ele seja o próprio acesso a outros problemas, né, filosóficos, né, e mesmo as questões de ciência, né, porque esses autores também estão preocupados com o problema da ciência. Mas é claro, né, a Heidegger não vai negar a dimensão linguística proposicional, né, a dimensão, ele vai diferenciar a dimensão hermenêutica apofântica, né, em Ser e Tempo, ele não vai negar isso, né? Não vai negar o problema da verdade proposicional. A questão é que essa questão da verdade proposicional, ela pressupõe outras questões, do ponto de vista existencial para Heidegger, e uma outra dimensão de verdade, né, que é o que está em jogo em Ser e Tempo, né? E, portanto, outras dimensões, como a temporalidade, como a corporeidade, né, como o que ele mesmo chama de ser aí, né, o Dasein, né, enfim, colocam como, enfim, como campo de questionamento e de problematização. Então, talvez para ajudar, né, numa resposta a isso, Leandro, claro, poderia falar muito mais, né? Mas aqui tentando talvez discernir aqui algumas recusas que esses autores fazem, que evidentemente com as suas diferenças, né? Assim, pensamos em Kierkegaard no século XIX, Russell, Heidegger, pensamos em Sartre, em Michel Henry, em tantos outros, né? Enfim, com o tema da encarnação, em Michel Henry, toda a discussão teológica que ele faz, por sua vez, além de outros fenomenólogos importantes que seguem vias diferentes, vamos dizer assim, eu penso que há algumas recusas que são comuns a todos eles. Né? A primeira recusa seria, por assim dizer, a recusa a um pensamento lógico especulativo, mas que a gente pode ampliar para um pensamento determinístico de ciência, vamos dizer assim. Né? Então, essa recusa, a gente vê ela em Kierkegaard, evidentemente, né? Mas a gente também vai ver essa mesma recusa em Russell, depois em Heidegger e depois em outros autores. Né? Quer dizer, essa noção, né, que, aliás, é uma das noções hoje do nosso mainstream, vamos dizer assim, filosófico, né, e não só no Brasil, mas de uma concepção científica que parece cada vez mais, né, excluir o problema humano, ou, na verdade, não é excluir, né, vamos dizer assim, subsumi-lo, né, a outras questões, né, o que para mim é excluir, né, porque, na verdade, elimina aquilo que precisamente é o núcleo central do filosofar e do pensar, né,
Então, para esses autores, desde Kierkegaard com a sua crítica a Hegel, né, quando faz implodir o conceito a partir da existência concreta, porque conceito de angústia já é um título irônico, na verdade, de Kierkegaard, né? Ele que é um grande admirador de Sócrates, da ironia socrática, né? Um conceito de angústia já por si só uma grande ironia que ele faz com Hegel. O livro todo é uma crítica a Hegel e a certa concepção teológica. Ele apresenta um outro modelo teológico ali, mas também de psicologia, e faz questionamentos importantes a partir dessa dimensão da angústia, né? Que ele vai trazer depois, a partir da angústia de Abraão, em outros textos, da Temor e Tremor. Ele vai reapresentar a questão do desespero humano também, né? Essa ideia que ele traz, por exemplo, do pecado como um estar aquém ou além de si mesmo, né, como um não encontro consigo mesmo, né, que é uma versão, uma leitura que ele faz belíssima sobre essas questões, mas, enfim, o que ele está preocupado, portanto, é em romper essa ideia de que um sistema filosófico de conceitos né, possa dar conta da concretude daquele que decide no momento singular da sua vida, onde nada o ampara. Né? O salto, né, que ele vai dizer, o salto, né, são os saltos dele, né, a ideia de um salto na fé, por exemplo. Né? Então, isso rompe completamente, claro que há muito mais elementos, não estou falando assim de modo introdutório, mas isso rompe com uma certa concepção de sistema que existia na época e de ciência, né, onde o ser humano simplesmente, eu digo, o ser humano concreto, a concretude do ser humano, desaparecia. Né? Vamos dizer que esses autores, vamos dizer que não desaparecem, porque está em algum lugar, mas a concretude desaparece. O que importa é o conceito, é a sistemática, a sistematicidade, enfim, pensamento especulativo, como se diz, né? Ainda hoje, né? Autores ainda hoje insistem com isso. Então, me parece que o movimento da filosofia existencial, mas depois o movimento fenomenológico, de alguma forma também, mesmo Russell, mas ele era um lógico, está preocupado com a descrição desse, mas o caminho que ele faz propondo isso, com a redução, de como nós chegamos à intuição da essência, e como nós conseguimos descrever fenomenologicamente o aparecer de objeto pelo perfilamento desse objeto, né, pelos vários perfis de observação, que é algo sempre em aberto, né, sempre aberto, nunca fechado. Quer dizer, essa é a concepção de percepção, essa concepção de como nós vivemos e percebemos a nós mesmos e aos outros, né, ela certamente, vamos dizer assim, ela bateria em qualquer tipo de sistema especulativo, lógico, especulativo, conceitual puro ou coisa do tipo. Né? Então, essa é a primeira recusa. Em Heidegger também, evidentemente, né? Quando ele diz que a ciência não pensa, né? Não pensa no pensar filosófico. Né? Pensar filosófico, o problema do ser não é um problema que a ciência coloca. O cientista pode ser filósofo também, não é problema nenhum nisso. Mas quando ele fala, então, que enquanto o cientista, enquanto faz ciência, ele não está preocupado, não se coloca o problema do ser. Né? Então, ele está, eventualmente, preocupado com uma zona ôntica, com alguma questão específica da técnica, especialmente, depois ainda vem todas as questões da técnica que ele vai trazer e abordar, mas o pensar filosófico fica perdido nisso. Né? Então, a Heidegger também faz a sua crítica. Então, veja assim, por linhas diferentes, por horizontes diferentes, essas críticas vão se formando. Né? Quer dizer, há uma recusa. Né? E se nós pegarmos Sartre, se nós pegarmos outros autores, essa recusa vai se colocar, né? Dessa forma. Né? Não que não haja ciência, né? Há ciência, mas é preciso pensar quais são as condições existenciais com todas essas questões que se colocam. Tá? Então, uma segunda recusa muito forte, essa nós vamos encontrar forte em Russell, né? Mas nós vamos encontrar também em Kierkegaard e Heidegger, que é uma recusa que eu chamaria de assimilação do ser humano à natureza, né? Ou a recusa a uma espécie de naturalismo, né? A um modelo naturalista de fazer filosofia e ciência, que, aliás, hoje em dia, mais uma vez, então, né, está aí o mainstream, né, funcionando a todo vapor, né, as pessoas acreditando na inteligência artificial, que se trata de uma inteligência, né,
questionável, né? Depois discutir longamente isso. Há um modelo naturalista em que o ser humano acaba sendo reduzido à fisiologia, vamos dizer assim, às suas as funções neuronais, né? O sistema nervoso em O funcionamento. senhor Né? falou desse modelo Né? naturalista, eu associei muito à neurociência, assim, que acaba reduzindo a Exatamente. Hoje em fenômenos dia, químicos, e o ser humano é um fenômeno químico. perfeito, Leandro. Assim, hoje em dia, então, até a ideia de falar um pouco mais hoje, né, como essas questões colocam, eu ia deixar para um pouco depois, mas é exatamente isso. Né? Hoje em dia, a grande tendência, né, vamos dizer assim, nas ciências da saúde, né, não digo para nós negarmos isso, né, evidentemente. Né, a minha posição é muito no sentido do diálogo, eu acho que as ciências estão aí para a gente dialogar com elas. Negar a ciência é um erro brutal, né, e resultados da ciência naquilo que se pôde produzir dentro de parâmetros de bioética adequados, vamos dizer assim. Negar os resultados que se atingem é um erro brutal, inadmissível. Né? Negar dizer, o valor que a comunidade científica constrói há séculos. Né? Mas, enfim, voltando a esse ponto do naturalismo, que a gente vê hoje na ciência da saúde é uma tendência muito forte, né, de de alguma maneira, explicar o fenômeno humano, os fenômenos psíquicos, especialmente, mas outros fenômenos, né, explicar, né, pela via fisiológica, pela via dos neurotransmissores, das sinapses, né, do cérebro, as regiões do cérebro, com toda a tecnologia que se tem hoje, né, nas neurociências, com os diálogos que se foram construindo entre neurociência, ciência da computação e, especialmente, a biologia e a neuropsicobiologia, né? Então, há autores diferentes, há uns que são mais radicais que outros, dizem, não, nós não queremos nada de ciência cognitiva, aí outros dizem, não, nós, né? Hoje o que tem prevalecido e vencido, vamos dizer assim, nessas discussões, né? Algo que a gente não pode simplesmente ignorar, né, é uma concepção de neurociências que faz dialogar a dimensão biológica com uma concepção cognitiva. Mas, no fundo, e era isso que eu queria assinalar, e aí faz bem em lembrar que a neurociência, de alguma forma, está presa nisso, é que, no fundo, existe aí uma teorização, expressa ou não, naturalista. Então, que o cientista, que o neurocientista queira ou não dizer que ele é um naturalista, né, de certa maneira, os resultados e o modo como ele coloca as questões já evidenciam isso. Né? Então, assim, mas, além de tudo, é um discurso que hoje ganha mídia e ganha, vamos dizer assim, vertiginosamente o dia a dia das pessoas, né, que passam a se valer desse vocabulário no cotidiano, né, quer dizer, não precisa mais ser especialista para falar o nome de um remédio antidepressivo ou de neurotransmissores, né, dopamina, né, enfim, outro neurotransmissor qualquer, enfim, todo mundo de alguma maneira sabe disso, fala, né, troca uma ideia, né, fala de ansiolítico, fala disso, viram artigos clichê, né, de capa de celular, né, então coisas do tipo. Então, de tal maneira isso já se tornou uma espécie de certeza cultural, né, que vem se consolidando pela psicofarmacologia, pela neurociência, enfim, e vejam bem, né, eu acho que é importante eu dizer isso aqui. Não é minha intenção aqui negar os resultados disso e o valor que tem o que vem se produzindo nesse campo, evidente. O meu problema todo é com a assimilação do ser humano por completo a isso. Né? Ou seja, o reducionismo, né? A ideia de uma filosofia natural, naturalista, do naturalismo como uma espécie de reducionismo, porque esse é o problema. Então, se há, por um lado, uma possibilidade de um determinismo que pode ou não estar ligado ao naturalismo, mas que vem pelo lado da filosofia lógico-especulativa, e aí nós podemos discutir se há determinismo em Hegel ou não, na minha forma de entender, sim, né? E aqueles que trabalham com isso até hoje, grandes pensadores, né? Alguns, enfim, pensadores que vêm publicando sobre isso, né? Eu me lembro agora do professor Cirne Lima, que faleceu há pouco, né? Infelizmente,
bom, ainda tentam lidar com isso e tentam oferecer respostas a isso, né? Enfim, então nós temos aí um núcleo de questões que vão sendo colocadas, mas que a filosofia existencial, ela, por sua vez, rejeita, né? Ao mesmo tempo, o naturalismo, né? Quer dizer, o naturalismo não significa que eu tenha que rejeitar a ciência, né? Mas é rejeitar um certo pressuposto científico que tem, por sua vez, efeitos na ciência e tem efeitos no modo de pensar e no modo de fazer filosofia e mesmo de ciência. E pode, por sua vez, ter efeitos nesses modelos todos que a gente estava falando aí. Mas tem um terceiro elemento que eu queria mencionar, que talvez seja... Vocês podem me questionar sobre ele, tá? Assim, Antes do à vontade. eu só queria fazer uma consideração, porque eu acho que você destacando, assim, para mim fica bem claro. Tinha uma época que eu dava aula no interior, lá em Torres, e pegava o ônibus e ia conversando com os professores, né? Entre eles, professor de psicologia. E era curioso, porque eu estudava ética e eu apresentava para eles os problemas éticos e eles me davam feedback da psicologia. E muitas vezes problemas éticos virava só uma questão de hormônio para eles, assim. Então, parece que eles estão lidando com, assim, é bem o que você fala, é um reducionismo. E, de novo, né, vou enfatizar o que tu falou, não é dizer que esses progressos científicos com base, né, nesses elementos químicos e hormonais do ser humano não tenham importância. Evidentemente que tem. Mas o ser humano não se reduz e a gente se experimenta como pessoa assim, né? Do ponto de vista interno, né? A gente mesmo não é o resultado apenas de fenômenos químicos, né? A gente não se entende assim. Então, observar o ser humano como simplesmente um amontoado ou um concatenamento de fenômenos químicos ou hormonais é um reducionismo, de fato, do ser humano, né? E Eu o até vou problema, talvez, aproveitar que isso acaba repercutindo em diversas áreas, inclusive no direito, na visão de sociedade, na política e assim por diante, né? Desculpa, Sem Conrado, você dúvida. queria falar algo? Não, eu só porque na verdade eu sou aluno do Fábio, né? Então tem muitos temas assim, a gente já tive o prazer e a honra assim de ouvir em aula, nos seminários dele, né? No pós-graduação lá da PUC. Mas tem um autor, Fábio, assim, que tu conheces bem, assim, eu conheci através de ti, né? Que é o Thomas Fuchs, que tem esse livro Verteidigung des Menschen. E ele trabalha essa questão também, né? Essa questão a respeito dessa tecnicização da visão do homem. Então, eu não sei se eu acho que tu andaste trabalhando com esse texto aí recentemente, né? Porque esse é um texto aí bem para nós aqui no Brasil novo. Acho que muita gente nem conhece. Então eu ia te perguntar um pouquinho, está dentro dessa linha, eu acho que tu estás colocando, porque ele eu não sei se ele é psicanalista ou psiquiatra também, né? E ele é psiquiatra e filósofo, né? Então ele traz Isso. essa discussão muito forte. E depois também, assim, que eu ia te colocar, mas esse eu vou deixar para depois, já que está dentro dessa linha, assim, aí do Thomas Fuchs, né? Se puderes assim abordar um pouquinho assim essa questão, porque ele trabalha nesse livro a questão da antropologia, né? Perfeito. Bom, Conrado, obrigado, né? Bom, te agradeço sempre pelas colocações. Eu acho que esse é um caminho que eu acho assim especial, né, para a gente tratar a fenomenologia hoje. O que eu pretendo dizer um pouquinho para vocês em seguida, né? Se tu me permitires, aí eu queria só falar de uma terceira recusa e aí falar um pouquinho do Fuchs e do Rosa, que são dois grandes nomes para mim hoje, que eu venho trabalhando no meu seminário de filosofia, que são realmente a minha forma de entender dois expoentes, entre outros, que vêm fazendo um trabalho realmente excelente, né, com a fenomenologia em campos científicos, em diálogo com a ciência, né, tanto o Rosa, né, o Hartmut Rosa, quanto o Thomas Fuchs. E aí posso, de repente, falar um pouquinho desse livro dele, exatamente porque ele vem tocando as questões que a gente está falando aqui. Né? Eu só ia falar de uma terceira recusa,
e aí passo logo para eles, e aí eu fecho com essas 3 recusas que eu acho que permitem, de alguma forma, mostrar uma espécie de contorno do que eu estou chamando aqui de movimento paradigma fenomenológico existencial, tá? E dos seus estilos de filosofar, muito diferentes entre si, mas que, de alguma forma, partilham certas ideias partilham uma inspiração, né, por fazer filosofia e por colocar questões em filosofia que talvez não estejam totalmente respondidas, né, eu acho que talvez não seja necessariamente a nossa pretensão, mas que, enfim, são aquelas que delineiam um modo de fazer progresso, né, no pensamento e também de oferecer respostas ao nosso tempo, né, oferecer um diagnóstico do nosso tempo contemporâneo, né. Então, a terceira forma de recusa, que pode surpreender vocês, né, mas por isso eu disse, aí vocês ficam à vontade para me perguntar sobre isso, porque muitas pessoas podem achar isso inesperado, né? Mas eu vou colocar aqui, eu tentar mostrar que não é inesperado, é a recusa ao relativismo. Tá? A recusa ao relativismo não significa aqui que o ser humano não é responsável ele mesmo pela formação e construção dos valores, né? Ou de outras questões, ou mesmo pela verdade. Né? Não é isso que está em jogo. Quando eu falo em recusa ao relativismo, né? Porque a filosofia existencial, e especialmente a fenomenologia existencial, depois desse encontro, vamos dizer assim, produzido, ela se faz a partir do núcleo existencial, né, inicialmente em Kierkegaard, mas ela busca, através de Husserl, sim, uma fundamentação fenomenológica transcendental da ciência. Né? Então, essa é a preocupação, tá? Mas é uma forma de preocupação que coloca o ser humano justamente nesse processo. Né? Então, a relação entre consciência e mundo para Husserl, ela simplesmente não pode mais ser separada, né? Não posso mais considerar como elementos que existiriam independentemente um do outro, né? Quer dizer, toda a fenomenologia coloca isso em jogo. E depois Heidegger, então, com a sua recusa total, né, de usar termos como substância, como, enfim, que, segundo ele, carregaram ao longo da história da filosofia, né, essa tentativa de fazer submergir o problema do ser, né, o esquecimento do ser. Então ele evita todas essas dimensões, o termo consciência, né, ou substância, outros termos que ele vai evitando, justamente porque ele quer recusar, de alguma forma, o paradigma da relação, da filosofia da consciência, da relação sujeito-objeto, que se restringia à dimensão cognitiva, né? De conhecimento, né? E, portanto, meramente proposicional, enfim, de uma relação objetal com o mundo, enfim, não colocando o verdadeiro problema filosófico, que é a diferença ontológica, né? da dimensão ontológica do ser humano. Então, quando nós nos damos conta disso, né? Nós vemos que não há aí nenhum relativismo. Mesmo em Sartre, não há, né? Mas o ser humano, ele é condenado a ser livre, então ele precisa criar os valores. Sim, mas não é um relativismo nesse sentido. Nesse sentido, se não, né? Se fosse um relativismo, né, alguns leitores poderiam pensar, bom, então aí nós não teríamos nem como construir um texto como um texto de ontologia fenomenológica. Né? Então, é isso que está em jogo. Né? Essas 3 recusas. Né? E esse relativismo ele também se vê na ciência. Né? E também o próprio positivismo, na sua concepção histórica, ele é de alguma forma relativista. Há outros relativismos que vão se, vamos dizer assim, vão se abastecendo, né, de um modelo de fazer ciência. Né? Então, eu diria que essas 3 recusas elas são importantes para a gente entender esse movimento, esse modelo de pensar, como dizer assim, a existência, o ser humano e como essas questões todas se colocam. Bom, então, pensando na primazia do mundo da vida como problema filosófico, como questão que não pode mais ser negada, nem ignorada, nem jogada para trás, né? Desde toda a história da filosofia, que lamentavelmente coloca essa questão como uma questão secundária ou menor,
não podendo mais nós ignorarmos isso. Então, na verdade, o mundo da vida não é mais um entre outros problemas filosóficos, senão um grande arcabouço de questões que se formam e que adquirem, assim dizer, uma primazia, né, no pensamento filosófico, né? Isso já em Husserl, mas no último Husserl, na fase final do Husserl, mas também em Heidegger, evidentemente, e em outros autores da fenomenologia existencial. Então, agora fechando as recusas e falando um pouco disso da primazia do mundo da vida, talvez eu possa responder a questão lá anterior do Leandro sobre, afinal de contas, qual é a dimensão propriamente existencial que está em jogo, do que a gente fala. Nós falamos dessa dimensão genuína, irredutível, né? E não, portanto, que não cabe nem na redução fenomenológica husserliana, e ele se dá conta disso, é o limite do pensamento dele, ele vai ao limite do pensamento dele com isso, e Heidegger justamente absorve esse movimento e leva isso em frente, que é a primazia do mundo da vida, né? Como questão filosófica. Então, bom, isso tem implicações diversas para todos os problemas filosóficos, o problema da linguagem, especialmente, né? Isso a gente vai depois sentir em Gadamer, não? Nós vamos sentir em outros autores essa questão de como Gadamer ele mesmo coloca a questão da linguagem em autores mais recentes, né? Que também têm influência da hermenêutica filosófica, evidentemente, né? Que começam com uma versão hegeliana como Charles Taylor, né? Uma concepção hegeliana, mas que depois, enfim, um dos primeiros textos dele é uma grande crítica ao behaviorismo, vocês percebem, já de alguma forma com isso que ele está lidando desde o início. Depois, claro, a filosofia dele vai aflorando de forma muito genuína ao longo dos anos 80, ao final dos anos 80, com o seu grande livro, né, das fontes sociais, mas depois outros livros, e o seu último grande livro, que é justamente um animal de linguagem, né? Quer dizer, The Language Animal, né? Quer dizer, poder mostrar que há uma dimensão de linguagem que é absolutamente ignorada, né, por certos autores da tradição analítica moderna, enfim, outros autores, que é essa dimensão que, se nós retornarmos ao romantismo alemão, especialmente a Heda, a Humboldt, outros autores que foram esquecidos, né, o que estava em jogo ali é essa dimensão constitutiva da linguagem, própria do ser humano, que não é ainda a dimensão puramente propositiva, né, proposicional, né, mas que diz respeito ao âmago de como a linguagem ela mesma se constitui na relação com o mundo. Né? Quer dizer, a gente está falando de um problema, portanto, se nós formos prestar atenção ao animal de linguagem, né, tem uma menção ainda que, vamos dizer assim, indireta a Aristóteles, né, porque né, a ideia aqui seria do ser humano não como animal racional, né, mas como um animal de fala, se nós traduzirmos a palavra como já estudos etimológicos propõem, mesmo Heidegger, né, Mas propõe eu que a acho que gente no Aristóteles traduza para o fala. a própria palavra logos tinha essa ambivalência, ela valia tanto como a fala, racionalidade, como a fala mesmo, inclusive como Isso. comunicação. Se você pegar, e isso assim, é fundamental para a política, inclusive, dele. No livro 1 da política, ele distingue o ser humano que tem logos, que é a fala, do animal não racional, que tem a foné, que é só. E através da foné, o animal não racional, ele manifesta a dor e o prazer. E o ser humano, através do logos, ele é capaz de se comunicar com outros seres humanos, e isso possibilita que ele comunique o bem e o mal, o justo e o injusto. E por isso ele é apto a viver politicamente. Então, exatamente. Essa dimensão Não, comunicativa é possibilitadora da dimensão política, né? Então, já Perfeito. Não, e isso, claro, e Taylor quer dizer, ele não dá esse título por nada, vamos dizer assim, ele escolhe a dedo esse título, é um livro brilhante, né, dele, enfim, que ele questiona uma certa tradição da filosofia, digamos assim, inglesa, né, com certas concepções modernas ali de linguagem que simplesmente obliteram, dizer, esquecem, na verdade, o ser humano tem essa dimensão constitutiva de linguagem, né? Bom, aí poderíamos fazer certamente uma leitura aristotélica que está no horizonte, aliás, desses autores, desde Brentano, que é um especialista, tem um famoso livro sobre Aristóteles, né? Mas depois, evidentemente,
nós vamos encontrá-lo em Russell, em Heidegger, muito em Heidegger, né? E vamos também, em Taylor, também vamos encontrá-lo, né? Então, mas o que eu queria dizer, então, com Taylor é isso, né? De que nós ali também encontramos essa reflexão sobre os efeitos que isso tem na linguagem e na cultura, né? Ele como um grande autor dessa linha e que, claro, entra em diálogo com o que a gente está falando aqui, né? Gadamer, enfim, o próprio Taylor, né? Que são outros autores que a gente poderia citar. Né? Mas eu vou falar de dois rapidamente aqui, que são autores contemporâneos, vivos, que estão produzindo, né, um deles o Hartmut Rosa e o outro o Thomas Fuchs, que trazem resultados, um na sociologia, nas ciências sociais, que é o caso do Rosa, e o Thomas Fuchs mais no campo da psiquiatria, como tinha dito o Conrado. Então, são formações diferentes, evidentemente, mas há um certo diálogo entre eles também. Se a gente busca alguns textos deles, eles têm publicações no mesmo livro, uma coletânea, enfim, eles estão no mesmo universo de diálogo, de discussão, e de certa maneira, eles estão preocupados lá com né, com esse déficit fenomenológico, vamos dizer assim, da teoria crítica. Né? Ele entende que a fenomenologia pode trazer para a teoria crítica, né? Então, já entrando aqui pela perspectiva de uma sociologia crítica, via Frankfurt, etc., né? Há ali um déficit fenomenológico. Ele pensa que a fenomenologia pode ajudar a reconstruir e recolocar certas questões. Né? E o Fuchs, por sua vez, né, ele é aquele que ocupa hoje a cátedra Jaspers, né, na Universidade de Heidelberg, né? Ele tem toda essa, vamos dizer assim, essa influência, evidentemente, mas ele é alguém em profundo diálogo, né, com a tradição fenomenológica, de uma originalidade incrível, né, mostrando a vitalidade, né, do pensamento fenomenológico no nosso tempo. E seja, por exemplo, por tratar de questões como a temporalidade implícita e explícita, né? Ou então o que ele chama de cronopatologia, né? Como as patologias mentais podem se produzir em termos de cronopatologia, patologias do tempo, né? Vivenciadas pela via da temporalidade, portanto, descrevendo essas vivências como vivências de temporalidade que adoecem, né? Como que isso se processa, e, aliás, fazendo críticas a esse modelo neurocêntrico. Né? Essa ideia de neurocentrismo vem muito mais por Marcus Gabriel, né? Que utiliza esse tema. Depois ele também, o próprio Thomas Fuchs utiliza esse termo, né? De um neurocentrismo que, vamos dizer assim, ele como, vamos dizer assim, por suas influências de Jaspers, né? Jaspers jamais negaria a importância de discutir com a genética, com as ciências explicativas, mas a questão toda é ignorar a dimensão compreensiva, né? Como diria Jaspers, né? Já que por uma influência da hermenêutica, quando ele distingue entre explicação e compreensão no campo da psicopatologia, está fazendo isso, Jaspers, né? E, claro, o próprio Fuchs também, de alguma maneira, pensa assim, não é, portanto, ignorar vamos dizer assim, os avanços da neuroimagem, da psicofarmacologia, tudo isso. Ele, como psiquiatra, enfim, afirma isso, mas é sim mostrar como essas concepções, né, ficam aquém de uma noção que ele chama de que seria o cérebro, né, como órgão de relação, né, como órgão de relação. Então, a perda dessa perspectiva, né, de que nós somos seres de relação e que o próprio cérebro, ninguém vai negar que o cérebro funciona tal como funciona, e os achados da ciência, mas é que certas concepções levam a um reducionismo. Né, e ele, portanto, começa a mostrar isso em diversos textos, e agora, especialmente, esse texto que o Conrado mencionou, né, é um texto em que ele reúne artigos, né, são 10 artigos que ele reúne, procurando mostrar assim, os problemas em que nós nos enredamos se nós aceitamos uma concepção como essa de inteligência artificial, o que resultado tem isso para a concepção do ser humano, ou o naturalismo também, ou então o construtivismo social,
que tem uma espécie de relativismo embutido nele, né? Então, é a partir dessas respostas que ele dá e também de respostas que ele apresenta por evidências da psiquiatria fenomenológica, né? De uma memória corporal, por exemplo, que não é apenas a memória semântica, né? Então, mesmo nos casos mais graves de pessoas com lesões, de pessoas que têm algum tipo de demência, né? Então, ele tem textos sobre isso mostrando que existe uma memória que é anterior, mais corporal, né? Mais relacionada ao nosso ser no mundo, vamos dizer assim, né? Implicada nisso, que não se perde mesmo nesses casos, né? Então, é poder questionar isso, podendo trazer isso, que ele vai fazer o que ele chama de uma defesa do ser humano, né? Uma defesa do homem, do ser humano, enfim, Verteidigung des Menschen, né? Do humano, enfim, aí a tradução fica... eu sempre tenho problema com esse termo, o que poderia ficar melhor, né? Porque, não, mas de toda maneira ele está se referindo ao ser humano em geral, né? Portanto, a ideia de uma antropologia, né? Uma antropologia que ele chama de né? Incorporada, né? Verkörperte, né? Uma antropologia né? Do corpo baseada justamente nessas dimensões que a fenomenologia sempre se preocupou em construir, retomar e recolocar, né? Então, é uma via interessante, se a gente quiser buscar hoje, vamos dizer assim, elementos importantes de uma crítica, a meu juízo, arrasadora dessas posições, né? Então, assim, um pouco sobre isso, talvez a gente possa encontrar o texto em alemão, por enquanto, mas eu fiz uma resenha dele justamente com um doutorando, que é meu doutorando, que vai defender em breve aí a tese dele, que é uma brilhante tese, que é o Luan Jung, né, que eu acho que vocês conhecem. E, enfim, então, eu fiz juntamente com ele a resenha desse livro, que saiu agora num dos números da Veritas. Então, na resenha ali, a gente tenta explicar pelo menos as 3 grandes partes do livro e, né, os argumentos fundamentais dele em cada um desses pontos de maneira mais detalhada do que eu estou fazendo aqui, né? Bom, e o Rosa, né, por sua vez, nas ciências sociais, né, bom, ele faz todo um programa metodológico, juntando vários aspectos de várias metodologias, mas tendo em vista uma hipótese que ele lança de que é a de que a modernização, a modernidade, ela é um grande processo de aceleração. Ela pode ser o processo da modernidade pode ser descrito, pode ser observado, evidenciado como um processo aceleratório, né? E interessante que ele não fala aceleração, assim que a gente poderia pensar em aceleracionistas, em tanta gente por aí hoje falando tanta coisa, né, sem evidência científica, né? Ele está preocupado sim com uma concepção rigorosa de aceleração. Não é aceleração porque a gente fala, é mais bonito falar aceleração, confunde com velocidade, não. A aceleração, né, no sentido físico da palavra, então ele toma esse elemento central como assim, um conceito que ele vai, de fato, aplicar à experiência, às evidências que ele encontra, aos autores que ele lê, que ele traz, as experiências que ele mesmo faz, né, no campo sociológico, e ele procura mostrar, portanto, tenta fundamentar e apresentar as evidências dessa hipótese que nós hoje vivemos, vamos dizer assim, um período da modernidade, que é já da modernidade tardia, que é quase já o ponto de ruptura, né? A gente vive hoje o escândalo desse processo, né? Quer dizer, um momento em que parece que a sociedade vai para um momento em que ela rompe, né, vai romper com isso, porque é o esgotamento desse processo, até onde ele vai, né? Então, aí os efeitos todos desse processo e como isso acontece, ele tenta mostrar nesse livro, né? E, basicamente, ele diferencia, porque 3 formas de aceleração, porque nós não estamos falando sempre da mesma coisa quando falamos em aceleração. Então, é preciso definir, é preciso para poder observar, é preciso definir, é preciso apontar como acontece o processo, né? E ele fala, então, em 3 formas básicas de aceleração, né? Que dizem respeito, então, a uma aceleração que seria a aceleração técnica, né? Impulsionada pelo capital e pelo famoso tempo e dinheiro, né? Que já vem há muito tempo impulsionando, vamos dizer assim, de forma, enfim, cada vez mais acentuada
os processos de produção, mas também de consumo e da vida, né? Então, esse é um elemento, a aceleração técnica, né? A aceleração do que ele chama de da dimensão social, né? Da aceleração das relações, vamos dizer assim, do modo como relações sociais se produzem e a aceleração do ritmo de vida, né? Então, são coisas diferentes, né? Que eu posso calcular de uma outra maneira, né? Então, do ritmo de vida, eu posso calcular, por exemplo, comparando o número de e-mails que se manda hoje com o número de cartas que se mandava há um tempo atrás, né? Ou então, né, outras experiências, outros elementos que ele vai trazendo empiricamente, trazendo dados e demonstrando ao longo do livro, mostrando que essas três formas não estão necessariamente separadas ou desencontradas, elas têm, por assim dizer, elas têm esses fatores externos, perdão, que impulsionam cada uma delas, mas elas mesmas se retroalimentam, né? Então, uma vai retroalimentando a outra num processo que vai se produzindo ao longo da modernidade e que vai levando, aí a gente pode ver num outro livro dele que a gente trabalhou rapidamente num seminário anterior, mas que eu ainda pretendo voltar a esse texto, que é o Ressonância, né? Isso tem implicações para a nossa perda de ressonância com o mundo e nas relações humanas, né? Que é um pouco o que ele faz ao mostrar nesse livro, Ressonância, né? Vamos dizer assim, ao mostrar quais são os efeitos, né, já desse processo aceleratório descrito no livro anterior, que é de 2005, né, numa aceleração, a transformação das estruturas do tempo da modernidade, né, na Ressonância, que é um livro 10 anos, pouco mais do que 10 anos posterior, de 16, né. Então, ele tenta mostrar justamente o que acontece e como se processa a perda de ressonância, indo para além da teoria crítica, no sentido das dimensões e questões de reconhecimento, que, aliás, ele não nega, né, via Axel Honneth, mas que ele está preocupado justamente em mostrar, por uma outra via, como a gente pode entender o tema da alienação, né? A alienação como perda de ressonância, que é por aí que ele encaixa, então, essa ideia de um déficit fenomenológico, né? A ideia de que, nessa teoria, ao se perder essa dimensão fenomenológica do mundo da vida, da nossa relação corpórea com o mundo, com os outros, com a ressonância nas relações, né? Nós acabamos perdendo essa dimensão que pode se tornar fundamental, né, para um apanhado nas ciências sociais e mesmo na ciência política também. Então, ele traz todo esse questionamento, mas com base nessa noção que eu falava para vocês, mundo da vida, que é, né, a ideia de uma primazia desse problema, né, portanto, não só na psiquiatria, mas nas ciências sociais, para poder compreender essas dimensões, e, por exemplo, as patologias do nosso tempo, né? A depressão é uma patologia histórica, né? Ela tem a sua localização histórica, ela não existiu sempre enquanto tal, né? A melancolia era um outro... ela é uma outra forma patológica. Agora, as patologias do vazio que começam a surgir por volta dos anos 60 e 70, por que isso? Né? Que explicação a gente pode dar que não seja uma mera lucubração, mas sim, né, vamos dizer assim, algo com base na observação científica, sociológica ou da psiquiatria, né? Então, esse núcleo, que é um núcleo que interessa muito, né, dessas patologias do nosso tempo, ele é pensado através da primazia do mundo da vida por essa via, né? Tentando justamente resgatar que questões ficaram para trás aí, tá? E que dimensões de perda de ressonância nós vivemos nos processos contemporâneos aceleratórios nas vivências sociais que nós temos. Fábio, então, deixa essa é um pouco a ideia. Assim. Não, espetacular. É assim, uma coisa que eu estava pensando agora aqui a respeito da... Porque tu estavas dizendo antes ali a questão da... Enfim, do canadense, né, o Charles Taylor, né? Charles Taylor. Do animal linguístico, né? Que eu acho que em português é seu nome, né? E, na verdade, ali, o mundo da vida, a constituição do mundo da vida, é uma constituição de linguagem, não é isso? Como é que entra esse aspecto da linguagem nesta questão? Assim, isso é uma pergunta que eu ia te fazer.
E outra coisa que eu ia te colocar, aí entra uma questão complicada, porque isso aí abre, nossa, a gente ficava aqui, sei lá, um mês conversando, né? Aquela velha questão, eu sempre comento, tem um livro porque uma das grandes acusações que é feita contra a hermenêutica filosófica é exatamente o relativismo, né, da hermenêutica. Então, esse é uma grande. E aí tem aquele autor italiano, né, como é o nome dele? Eu sempre me esqueço, é o Ferraris, o Maurício Ferraris, que ele coloca e ele diz ali que. Ele diz, eu acho que inclusive, eu não sei se é com o Marcos Gabriel, que ele tem uma relação assim, eu sei que ele era muito amigo do Derrida, né? Mas o Ferraris, ele conta que sai de uma palestra e olha o Vesúvio e ele diz porque aquela velha discussão que o mundo que nós conhecemos é o mundo da linguagem. Ele diz, não, mas então o Vesúvio que eu estou vendo ali é só a linguagem, então não está ali, né? Mas o que eu queria colocar, te perguntar, assim, a primeira, essa questão da linguagem, nessa questão do mundo da vida, assim, só essa ligação aí, às vezes é um elemento assim que é importante. E também nessa questão da linguagem, aonde dá essa questão, né, a nossa, porque aí o Fuchs trabalha naquele né, das überfordert Subjekt, né, o sujeito sobrecarregado, e ele coloca essa questão do burnout, isso que tu estavas referindo, assim, e aí essa questão também da sincronia, da dessincronização da gente, da questão da cronológica, né, da gente vai perdendo o passo, né, e aí vai estourando as coisas. E a pandemia é um momento assim, muito emblemático em relação a isso, porque o mundo está numa aceleração tal, e aí eu diria assim, o planeta não aguenta mais essa aceleração porque nós produzimos individualmente quantidades absurdas de lixo, né? Eu acho que todos nós hoje que estamos dentro das nossas casas estamos percebendo isso, porque primeiro a quantidade de lixo que nós produzimos e a quantidade de lixo plástico, porque tudo que tu levas ao container é embalado praticamente em plástico, né? Afora o lixo seco, porque há tudo, você pede um livro aí que vem pela qualquer Amazon ou estante virtual, seja o que for, ele vem embrulhado em papel, em plástico, em fio, então é um monte de coisa. Outra coisa que eu ia te perguntar também, né, Fábio, assim, colocar só como observação, assim, né, a respeito dessa questão dessa perda do compasso, essa perda da nossa né, aí entra realmente nessa questão fenomenológica, eu acho que tu disseste, assim, que tu referiste ali. Eu li uma notícia até da televisão alemã, assim, acho que não me lembro se foi do Der Spiegel, a revista. Eu vi esses dias, era o seguinte: há um número imenso de jovens hoje buscando atendimentos psicoterápicos, psiquiátricos em relação à pornografia. A pornografia se transformou é assustador o número, porque a analisação, digamos, né, dos costumes, do sexo, das coisas, gerou, especialmente nos jovens, uma busca, assim, obviamente que isso aí tem vários aspectos, né? Vai ter também um aspecto de, sei lá, da indústria, enfim, né? A gente sabe que sempre atrás disso tem interesses comerciais, mas isso também mostra um aspecto dessa sincronia do ser humano com com a sua interioridade, com o afeto, no campo ético. Então, isso eu achei assim muito interessante, essa questão,
porque é um subproduto da Beschleunigung, né, da aceleração, Aceleração. que o Hartmut Rosa coloca, né, que também outro autor aí que foi me apresentado pelo professor Fábio. Eu estou com os livros todos aqui e é uma leitura assim absolutamente fascinante, né? Que Porque faça registro, né? Esse autor te marcou, porque você volta e meia, tu retorna ele, né? eu É retorno uma ele grande porque referência, né, para o teu pensamento. é que ele trouxe assim uma. Não, eu tô. Porque eu, na verdade, há um cruzamento dele em todas as áreas. Na área do direito também há. Porque o que tu observas assim, no direito, o que tu mais observa no direito são os encurtamentos de tempo. Tu entendes? Assim, ó, eu tava, esses dias eu coloquei aqui, eu vi um vídeo, né? Porque nós assistimos os vídeos das audiências hoje, todas, né? Uma audiência foi realizada, eu acho que toda a instrução, que era num crime sexual, um negócio gravíssimo, em 45 minutos. Então, assim, isso é um efeito. E eu não vou dizer que isso é culpa do juiz, eu sempre digo, essas questões idiosincráticas, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, assim, é exatamente assim, tentar tirar essa ideia da idiosincrasias, do geocentrismo, que está tudo centrado no juiz. Não, o juiz é isso que o Rosa coloca assim perfeitamente, que ele mostra que nós estamos sendo levados. É uma ola. Né? E aquela pessoa, existe escapes, né? Que a yoga, não sei, meditação, mas no fundo essas coisas elas têm uma retroalimentação e a pandemia foi o tema do seminário do Fábio o semestre passado, né? Sensacional. Quer dizer, a pandemia é um questionamento disso tudo, assim, porque ela quebra uma lógica e ela não está dentro de um quebrar uma lógica intelectual, cultural, nada. É da vida, é da sobrevivência e ela está fora de nós. Tanto é que ela nos dominou. Então, eu só queria essas questões, Fábio, assim, puxando o assado, o peixe com o meu assado ali, né, em relação a essa questão do mundo da vida, da linguisticidade, porque isso vai, para mim, particularmente, vai ter muitas consequências, assim, né? Eu vou aproveitar aqui, fazer. Claro. Não, Conrado, muito obrigado, né, pelas colocações, né, e assim, bom, são várias questões que eu não pretendo aqui, de forma alguma, não Sim. tenho a pretensão de fechar ou de dar uma Nós já resposta a estamos elas, com o mas, tempo quase estourado também, porque nós estamos pois, te prendendo aqui um tempão já. pois é, vocês que me avisam aí do tempo, né, assim, que vocês acham adequado. Eu vou só aqui, de repente, puxar alguns fios possíveis de reflexão que a gente pode tecer, né, a partir das questões que está levantando, sem necessariamente dar aqui algum tipo de resposta. Esse tema, Conrado, da linguagem em relação ao mundo da vida é um tema central e é claro, né? Eu não posso, talvez ainda haja tempo aqui na minha fala para não esconder que, não é minha pretensão esconder que há diferenças entre os autores, né? Evidentemente, mesmo entre Heidegger e Gadamer, né? Quer dizer, o professor Stein está aí, com uma obra enorme, em vários momentos da obra dele, ele questiona a relação Heidegger-Gadamer, enfim, traz várias questões que ficam em aberto, enfim, uma permanente fonte de questionamentos para nós, né? Essa relação entre Heidegger e Gadamer, e como Gadamer ele mesmo se coloca e coloca mesmo no tema da linguisticidade, né? da Sprachlichkeit, lá, de verdade e método, mas também de outros temas que ele vai trazendo, como a metaforicidade, a partir, mostrando a partir mesmo de Platão e Aristóteles, da tradição, como o movimento se faz, né, em direção do singular ao conceito, para pensar a metaforicidade da linguagem, é um outro tema, mas que para Gadamer, especialmente, tem uma função muito importante, diferente, talvez, de Heidegger, a gente pode dizer. E a gente encontra isso como algo diferente. Heidegger
se a gente lê autores como Ernest Tugendhat, né, que vão tentar justamente fazer uma crítica a Heidegger, né, nos parágrafos centrais de Ser e Tempo, onde Heidegger apresenta o problema da verdade, né, que é assim, parágrafos ali 43, 44 da realidade, 43, parágrafo 44 da verdade, que é, na verdade, a questão se coloca, né, mas esse nível da verdade da qual Heidegger está falando, da abertura, né, esse nível da verdade como aletheia, né, como desvelamento, né, como desvelar, né, esse nível que seria, vamos dizer assim, pressuposto da linguagem proposicional, né, seria, portanto, da verdade no sentido proposicional, né, pressuposto por esse segundo nível, como que nós podemos falar desse nível, né, se não de forma proposicional? Vai ser uma das críticas possíveis. Bom, a questão toda é que o nível de onde nós falamos, né, na língua para Heidegger, né, estou fazendo uma crítica e já tentando responder, o nível de onde nós falamos não significa que nós não possamos alcançar o problema justamente através das suas condições de possibilidade. Isso é desde que a dimensão transcendental para Heidegger ela não é a mesma que para Kant, né? Toda uma revolução, né, do que é transcendental em Heidegger, né, do ponto de vista dos existenciais. Né? Então, há como se responder a isso, mas é assim, uma polêmica, um núcleo de polêmica, de discussão que há entre filósofos vivos, né, como Ernest Tugendhat e o professor Stein, né, mas que estão lá em Heidegger, né, e que vão se encontrar eventualmente em Gadamer, que vai dar o passo para a linguisticidade, justamente aí superando essa possível problemática. Sobre a hermenêutica filosófica ser relativista, eu entendo as pessoas que podem fazer essa crítica ou falar esse tipo de coisa, me faz sorrir, né? Assim, porque eu acho que se elas lerem 2 páginas de Gadamer, eu acho que elas vão mudar de opinião. Eu acho que não entenderam absolutamente nada assim, do que está em jogo em Gadamer, né? E com a reflexão que ele justamente propõe, filosófica, e com consequências para a antropologia, para as ciências sociais, para o direito, certamente, né? Quer dizer, não há nenhum tipo de relativismo, pelo menos desse sentido, em Gadamer, né? Que a gente possa falar da relatividade de algumas questões, da perspectiva que nós temos em relação. Isso não é um relativismo, né? E que nós tenhamos um fundo, né, comum sobre o qual nós falamos, né? Né, e sobre o qual nós podemos negociar, né, porque o círculo hermenêutico ele se produz de tal maneira que na relação com o outro, né, com aquele do qual eu me aproximo, com os seus horizontes, com a sua história, com as suas peculiaridades e singularidades, bom, isso acontece, mas Gadamer tenta justamente construir na sua filosofia, no seu arcabouço filosófico, um modelo capaz de dar para nós a hermenêutica das hermenêuticas. Então, se há algo que não há em Gadamer é relativismo, senão ele não estaria propondo uma hermenêutica das hermenêuticas. Né? É evidente que essa expressão é uma expressão, enfim, que pode, a meu juízo, pode ser utilizada para definir, de alguma maneira, qual é o projeto gadameriano. O De Valens, na verdade, filósofo belga, né, que expressa isso logo quando o Ser e Tempo, a Verdade e Método, né, havia sido publicado, então com uma espécie de genialidade, mas isso significa que, na verdade, De Valens já tinha o texto em mãos quando ele traz essa questão, né? Era muito amigo de Gadamer, né? Depois o professor Stein traz isso também na obra dele e recoloca essa questão da hermenêutica das hermenêuticas para dizer assim de forma breve e sintética uma resposta a isso que é, na verdade, na minha forma de entender, um mal entendido absurdo com toda a sinceridade, né, Conrado? Mas te digo isso porque eu sei que tem pessoas que falam essas coisas por aí. Talvez não tenham lido muito Gadamer, mas de toda maneira, né, então não se aplica a Gadamer de forma alguma, né? Quer dizer, não há a menor possibilidade. Só que, claro, né, não é porque não se aplica a ele, mas ele não está preocupado em cair num realismo ingênuo ou coisa do tipo, né, como outros autores da contemporaneidade. Charles Taylor tampouco, né, estaria disposto a cair. Então, para citar 2 exemplos, né, básicos, assim. Mas, enfim,
eu acho que eu me estendi um pouco, né? Mas tem muitas coisas que tu trouxeste aqui enfim, especialmente dessa não pretendo responder, né? Mas de toda maneira são questões importantes, né? Porque nesse núcleo de debate sobre a linguagem há diferenças. Então a gente vai ter essa diferença em Gadamer, nós vamos ter diferença em outros autores, né? Mas certamente é um núcleo de questões fundamental para esses autores, quer dizer, eles vão assumir fortemente né, a possibilidade de tratar dessa dimensão constitutiva da linguagem, né, que não se reduz ao nível já proposicional, né, sem negar o nível proposicional da linguagem, mas é justamente aquela dimensão que está mais próxima do ser humano na sua existência. Né? Então, esse é o ponto que parece nuclear. E aí há divergências entre eles, né? Não vou esconder isso, né? Entre Heidegger, Gadamer, mesmo Sartre e tantos outros autores que trabalham essas questões na contemporaneidade. Então, isso que tu vinhas falando também do ser humano e da ecologia, sem dúvida, né? Eu penso que são temas que também vêm sendo colocados por esses autores, né? Especialmente essa dimensão ecológica, e não só na fenomenologia existencial, mas também em outras linhas de pensamento, né? Que eventualmente são divergentes, enfim, mas que vêm sendo cada vez mais colocadas, né? Com uma significação bem importante, especialmente quando a gente fala em pandemia, né? E os reflexos da pandemia. Mas também essa questão da influência sobre o direito, né? Bom, se a gente observa toda a influência da inteligência artificial sobre o direito atualmente, a gente vê, né, que avanços nós temos, não é inegável que há avanços, mas também que riscos nós corremos, né? Que tipos de riscos, né? Então, existe o projeto lá da UNB, Victor, né, aliás, eu sei desse projeto de alguns anos atrás que eu estudei, né, esse tema da inteligência artificial no direito, né, para julgamento lá dos recursos para juízos de admissibilidade dos recursos, né, na verdade, extraordinários. Né? Então, além de outras aplicações que têm sido feitas, não é? Bom, isso traz vantagens, mas quais são os riscos também? Né? Essa é uma pergunta que eu deixaria no ar. Né? Eu acho que é importante poder se fazer essa questão. Né? Eu acho que a figura do juiz ela não se pode perder dessa maneira. Né? Essa ideia de juiz-máquina, o sonho lá dos iluministas, né? Dos defensores exegetas, né? Do silogismo judicial, né? Que era a ideia de fazer o que? Amarrar as mãos do juiz, né? Para que ele não fizesse o que foi feito até o final do século XVIII na França, né? Para que esse juiz tivesse com as mãos amarradas e fosse um juiz máquina, né? Bom, daqui a pouco esse sonho pode se concretizar por uma via que eu não sei se é a mais desejável, né? Porque assim como na psicologia nós temos sim efeitos sobre o ser humano a partir do momento que nós o diagnosticamos com um modelo e aplicamos medicações com um modelo, também no direito, me parece, né, teremos efeitos sobre o ser humano a depender de como os processos eles mesmos vão ser formados, julgados, enfim, dentro dessa perspectiva de aceleração. A gente poderia colocar o direito perfeitamente nisso, né, Conrado, assim, de uma né, os processos judiciais e a vida jurídica, né, também passam por essas acelerações. Né? Então, hoje em dia, a gente aluga mais fácil, compra um imóvel, né, os aplicativos estão aí, vão se reformulando e as coisas vão acontecendo, e bom, é preciso se perguntar também, né? É evidente que isso traz benefício, talvez traga lucro, né? Mas é só benefícios que isso traz. Então, é a pergunta que eu deixaria. Né? E em relação à sexualidade também, né? O próprio Rossi traz alguns exemplos sobre isso, né? Então, no ritmo de vida, né, que eu havia falado, que era uma das formas de aceleração, assim como das relações sociais, né? Há uma espécie de ingerência nisso sobre a própria sexualidade, né? Sobre o modo como nós conhecemos, nos relacionamos, temos relações com pessoas, como que isso passa a ser projetado, idealizado, enfim. Então, isso acaba influenciando, né? Que relações sejam mais fugidias, que relações sejam, né? Enfim, que tenha menos interesse em investimento afetivo, muitas vezes, que seja algo, enfim, com pouco investimento afetivo, né? Então, tudo isso ele traz também lá, com alguns exemplos, né?
de aplicativos e coisas do tipo, que eu acho que são bem interessantes e que são sempre algo para a gente observar e poder ter em mente, né? Mas também a gente poderia pensar que, a partir dos anos 60 e 70, se nós pegarmos outro sociólogo, que, aliás, esse nós vamos voltar no seminário do próximo semestre, que é o Alan Ehrenberg, né? Estou com o livro dele aqui, o último livro dele, né? Que, enfim, trata exatamente sobre como o discurso individualista passa a imperar, né, desde o iluminismo escocês, né, desde o iluminismo que se produz na Escócia, e vai influenciando o comportamentalismo e diversas outras escolas de pensamento até chegar nos modelos de pensamento contemporâneos, onde o individualismo, como método, né, o método individualista se apresenta, inclusive, entre essas coisas que a gente está falando agora aqui. Mas ele fala num outro livro, né, sobre a depressão, né, La fatigue d'être soi, né, a fadiga de ser si mesmo, que nós já havíamos trabalhado outras vezes. Nesse livro, ele traz justamente essa mudança que parece haver a partir dos anos 60, onde a dimensão da culpabilidade, que é aquela que Freud tanto explorou e tentou demonstrar que era a circunstância nuclear de diversos conflitos psíquicos e, portanto, de formas de sofrimento, bom, isso começa a se modificar socialmente e culturalmente nos anos 60 e 70, porque há uma transformação que começa a acontecer ali. Então, os tipos de sofrimento também passam a mudar, não mais por uma relação de culpa, né, mas justamente pela ausência do pai, né, pela figura, vamos dizer assim, reguladora, né, por outras coisas, e especialmente por uma liberdade maior do sujeito ser quem ele quer, entre aspas, ser que, na verdade, produz sofrimento na medida em que os ideais midiáticos, os ideais que são, de alguma forma, dispersos no discurso do dia a dia, né, são praticamente inatingíveis, né, levando, portanto, a certas formas de sofrimento. E aí eu estou sendo muito rápido, mas teríamos que examinar isso com mais calma, né? Mas entre elas essa fadiga de ser si mesmo, um cansaço do desejo, né? À medida em que já não vale mais a pena desejar. Então, que é um tema central também. Mas, enfim, tentando fazer aqui rapidamente, né, um apanhado, porque foram muitas questões levantadas, né, Conrado? Mas, enfim, não sei se, de alguma forma, pelo menos, a gente segue no diálogo. Né? Perfeito, perfeito. Excelente. Excelente, professor. Eu ia colocar, gosto eu acho que nós vamos no adiantado da hora aqui. Eu queria dar uma oportunidade para o professor Fábio deixar um último recado para o pessoal que nos assiste. Depois eu passo a palavra para o Conrado novamente. Bom, obrigado, Leandro, né, mais uma vez pelo espaço, né, obrigado pela generosidade, pelo convite, né, pela parceria, né, enfim, desejo que continues fazendo isso como tem feito com o professor Conrado também, e que sigam adiante, né, foi um prazer estar aqui com vocês, né, poder falar um pouco disso, né, no meu seminário a ideia é poder seguir falando um pouco mais, tratando mais desse assunto, né, especialmente esse semestre é um semestre em que é muito provável que saia um livro meu, né? São 3 editoras que estão trabalhando nisso, que é a Fenomenologia da Depressão, onde, de alguma maneira, esses temas que eu estou falando aqui vão aparecer de forma mais sistemática, vamos dizer assim, inclusive com um delineamento mais especificado sobre o que seria um paradigma fenomenológico existencial no campo da área psi, especialmente. Então, agradeço muito pela oportunidade de poder vir e falar desse tema, que é um tema que me interessa muito atualmente, já está no meu projeto, eu venho trabalhando isso há algum tempo já, né, e poder partilhar isso com vocês e com os teus ouvintes, né, então é um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Conrado, uma última palavrinha aí para o professor Fábio, pessoal que nos assiste. Não, eu só quero agradecer o Fábio, um professor brilhante, um ser humano incrível e um grande amigo. Então, realmente o tempo ele foi injusto, assim, com tanto conhecimento que o Fábio tem, cada tema ali ele certamente daria um mês aqui de palestra sobre cada tópico aqui. Então, realmente, Fábio, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade de vir conversar com a gente, e ótimo, né? E agora, seguramente, mais umas 2 semanas
estaremos juntos aí, novamente no teu seminário. Obrigado, Fábio. Vai ser um prazer, como sempre, Conrado. Certo? Obrigado. Prazer ter uma parceria contigo, né, uma amizade, né, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Fábio. Obrigadão, Conrado. Muito obrigado, Obrigado mesmo. especialmente para o senhor, professor Fábio. O senhor realmente, seu domínio desses autores que são bem difíceis, assim, Heidegger, Gadamer e esse pessoal da fenomenologia, que eu não tenho muita proximidade, é impressionante mesmo. O senhor passeia por esses autores com uma proximidade e um conhecer deles que realmente impressiona. E achei muito interessante suas colocações. Muito obrigado, foi um prazer e uma alegria ter trocado essas ideias com o senhor aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado também, Leandro. Grande abraço. Vou encerrando aqui. Obrigadão.